É carnaval! E o tema de hoje são paredes com personalidade. Escolhi esse tema porque hoje é uma data muito colorida, muito festiva, muito alegre e eu vou mostrar algumas propostas de parede com personalidade, que eu coloquei cores, alegria e um pouquinho da cara de cada cliente. Vamos lá? Bom, vamos começar com o meu escritório. Aqui, como eu já falei em outro vídeo, essa minha parede é o meu xodó. Foi uma das primeiras exigências que eu quis pro escritório. Uma parede bem colorida, que traduzisse bem a parte da criatividade, para chamar a atenção do novo cliente. Então, tanto essa composição de cores, quanto o estilo do que foi pintado, isso tudo foi uma exigência minha, uma premissa básica para eu ter no escritório. Continuando com a ideia do grafite, essa próxima foto foi um dos meus primeiros clientes e foi um dos nossos primeiros trabalhos juntos com esse artista plástico. Ele desenvolveu um grafite, a nossa ideia era trazer um conceito urbano, trazer essa ideia do skyline, até prédios da Avenida Paulista, para dentro da casa do cliente. Então, foi um trabalho muito elogiado, foi um resultado bem surpreendente e que trouxe a característica principal que o cliente queria para a sala dele. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre revestimento 3D, que eu gosto bastante de usar nas obras. Esse primeiro projeto, eu usei esse revestimento 3D imitando peças hexagonais. O resultado ficou surpreendente, a gente aplicou uma tinta branca por cima para dar um aspecto mais uniforme. São placas cimentícias instaladas uma a uma que dão um efeito bem bacana no projeto. Continuando com a ideia do 3D, esse é um revestimento chamado folha. Ele também é uma peça aplicada uma a uma, é um revestimento cimentício. E ele chama folha porque repare que ele foi aplicado em diversas posições, ora na vertical, ora de lado, ora de ponta cabeça, dando esse movimento para a parede. Isso que foi o resultado mais interessante que eu consegui obter com a instalação dele. Ele deu um movimento em uma parede que antes seria uma parede branca. Para mesclar com isso, eu instalei faixas de espelho junto, que fizeram a composição de um bar. Agora, falando um pouquinho de papel de parede, esse é um dos papéis de paredes mais nobres que existem, é a mica. Ele é feito de próprias pedras naturais mesmo, são micropartículas coladas num papel, que quando você passa ao toque, ao tato, você sente essas partículas. É um papel super nobre, o ambiente com esse tipo de papel fica muito sofisticado. Agora falando um pouquinho sobre adesivos, comunicação visual. Em um consultório odontológico, a gente não pode usar tanto nas paredes. A pintura tem que ser bem branca, neutra, a iluminação tem que ser mais fria, aquela luz branca, justamente para a atenção dos profissionais. E eu queria trazer algo diferente para esse consultório. E eu tive essa ideia de trazer um adesivo bem simples, com não é nem uma frase, é só o A mesmo, uma onomatopeia, que trouxe muita graça para o espaço. Os profissionais, eles costumam agora fazer fotos com o fundo desse adesivo, porque, querendo ou não, o paciente vai para ver a boca, para ser examinado na boca. Então, justamente quando eles acabam a consulta, eles tiram uma foto com a boca aberta com o paciente para trazer um pouquinho também de diversão após a consulta. Isso, sem dúvida, foi um pequeno toque que eu dei, mas que trouxe muita alegria e personalidade para esse consultório. O próximo projeto é um salão de festas.
que também é um caso que eu não podia usar nas paredes. Muito menos aplicar algum adesivo que remetesse a algum tema, porque são várias pessoas que vão utilizar, diferentes públicos, idades, faixa etária, então tinha que ser um adesivo com um tema neutro, com cores clássicas, tons pastéis, que não comprometesse nenhuma pessoa que fosse utilizar o salão. Por isso que eu optei por esse adesivo, com formas geométricas, cores em tom pastel, e que deixou o salão com um aspecto um pouco mais vivo do que ele estava antes, com cores mais sóbrias e tons neutros. Continuando com a parte de personalidade, essa parede tem tanta personalidade. Eu apliquei um boiserie, que é essa moldura bem fininha que remete aos apartamentos mais clássicos de antigamente. Ela foi aplicada formando quadrados simétricos e depois aplicamos a mesma tinta da parede das outras paredes na moldura também. Dessa forma, ela ficou com o apartamento ficou com um tom clássico, que era o que a cliente queria. E a parede dela, sem dúvida, tinha muita personalidade. E para finalizar, um quartinho que foi um desafio para mim. A cliente pediu um quarto no tema Alice no País das Maravilhas. Eu não queria fazer nada que remetesse a algo tão temático para não pesar tanto o ambiente. Por isso eu desenvolvi junto com uma empresa de adesivos esse layout com os naipes do tema Alice e os quadrinhos com alguns personagens. Porque dessa forma a cliente não cansa, e se ela cansar, ela pode trocar porventura os quadrinhos. Mas reparem como a parede do quarto ficou com muita personalidade e remetendo bem ao tema que a cliente me pediu. E aí, gostaram? Obrigada por terem visto o vídeo de hoje, por terem parado um pouquinho dos bloquinhos para acompanhar um pouquinho do meu conteúdo. Curtam, inscrevam-se no canal do YouTube, compartilhem, divulguem e mandem sugestões para as próximas semanas. Um beijo!